Oi, pessoal, meu nome é Roberto, eu sou professor, escritor, pintor e faço postagens regulares no Facebook, no Instagram e no YouTube. No idioma português, a expressão povo chinês geralmente se refere ao povo Han. O povo Han constitui a esmagadora maioria dos povos que vivem na China, e seu nome deriva da dinastia Han, que consolidou as tradições que nós hoje consideramos tipicamente chinesas. A arte dessa dinastia foi abordada num dos programas desse canal. Portanto, essa série sobre arte folclórica chinesa enfoca a arte do povo Han e não a arte folclórica de outros grupos étnicos que vivem no território chinês, ainda que essas artes sejam também notáveis. Mas o que é arte folclórica, em primeiro lugar? Bom, a arte folclórica é a criação de camponeses e dos pobres, das cidades grandes e periferias também. Ela é diferente das artes tribais, porque ela é criada em sociedades que possuem ou possuíram uma cultura sofisticada de tecnologia avançada. Essa arte é criada por grupos que estão isolados geograficamente ou socialmente da sociedade dominante. A arte folclórica é parte da vida diária de seus criadores e não se baseia na expressão do ego do artista. Como ocorre com a arte folclórica mundialmente, a arte chinesa também se caracteriza pela expressividade espontânea, adquirida pelos artistas buscarem atalhos ou simplificações para criarem uma mensagem dentro dos parâmetros da tradição. Sendo a China um estado milenar centralizado, muitas criações do povo têm suas origens direta ou indiretamente debaixo da influência das classes dominantes e foram interpretadas e adaptadas pelo povo com estilos próprios que distanciaram essas obras de suas origens aristocráticas. Foi a partir da dinastia Han que se consolidou na China a divisão de 4 classes hierárquicas: os eruditos, os camponeses, os artesãos e os mercadores. Apesar da divisão hierárquica, a China foi diferente de outras sociedades asiáticas por permitir um nível relativo de democracia. Esse nível relativo se baseava num sistema confuciano de exames, que permitia a qualquer pessoa tentar um cargo burocrático. Assim, ocorreram até mesmo casos raros de camponeses que conseguiram passar nos exames e subir socialmente. Naturalmente, o pincel era a marca registrada dos intelectuais da burocracia. Mas para os camponeses analfabetos, as tesouras e facas eram os instrumentos para fazer roupas, ou seja, tesouras e facas moldaram a arte folclórica da China e os pincéis moldaram a arte erudita. Mesmo assim, no passado havia um intercâmbio entre corte e povo. Por exemplo, no período da dinastia Sung, há uns 1000 anos atrás, as pinturas da corte, as pinturas da corte, sim, representavam lendas taoístas populares e naquela época se colecionavam rolos que ilustravam lendas folclóricas. Paralelo a essa conexão entre o povo e a classe dominante, houve também a consolidação de formas artísticas da classe dominante que acabou influenciando as artes populares, gerando formas originais graças à notável criatividade do povo chinês em saber adaptar influências ao seu caráter prático, como veremos nessa série.
Foi de fato no período Sung que uma maior prosperidade do país permitiu o maior desenvolvimento do folclore, pois papel, tesoura e tinturas se tornaram mais acessíveis aos pobres. Depois disso, nos períodos das dinastias Ming e Qing, as artes folclóricas amadureceram, enquanto a arte erudita decaiu. Mas uma comparação com o pouco que sobreviveu da arte folclórica dos séculos passados mostra que os estilos nesses períodos não mudaram radicalmente. Mesmo havendo alguns criadores engenhosos, é evidente que a criatividade individual não é a razão principal da criação folclórica. Porém, a separação entre o folclore e a arte da elite se radicalizou com a invasão e ocupação do território chinês pelos mongóis nos séculos XIII e XIV, a qual resultou no cancelamento dos exames para os cargos burocráticos da elite letrada. O resultado foi a separação entre os intelectuais e a corte chinesa. Isso levou os acadêmicos a se isolarem e passarem a se considerar uma classe superior, o que teve consequências negativas para a evolução da arte chinesa, acentuando o elitismo da cultura dominante e o desprezo pelas criações do povo. Isso contribuiu também para tornar a arte oficial mais e mais acadêmica e conservadora, levando-a finalmente a um período de decadência devido à negligência do Estado chinês para com a classe educada. Ademais, a elite manchu de origem nômade que dominou a China do século XVII ao começo do século XX pouco se interessou pela cultura das massas, pois estava extasiada com o esplendor da arte oficial da dinastia Ming. Assim sendo, apartada do contato com a arte erudita, a arte folclórica seguiu sua evolução própria, ancorada na sabedoria milenar do povo chinês, mas ao mesmo tempo permitindo que os chineses buscassem soluções para se expressar de acordo com as condições de cada período da China. Só no século XX se reacendeu o interesse pelo folclore. O regime comunista, estabelecido em 1949, procurou manipular a arte folclórica para fins de propaganda. Essa manipulação afastava os artistas dos temas de seu dia a dia, tornando-se mecânica. Durante a Revolução Cultural de 1966, começou uma campanha para se destruir a arte folclórica anterior à Revolução. Mas, com o fim da Revolução Cultural, 10 anos depois, os camponeses voltaram aos seus temas tradicionais, e os que haviam escondido suas criações, como os bonecos do teatro de sombras, voltaram a exibi-las. Visto que o interesse em se preservar a cultura popular havia desaparecido há muito tempo da classe dominante, grande parte das obras que vamos ver nesse e nos próximos programas são do século passado. Por outro lado, sendo a China um país cheio de lendas populares que evoluíram através de diferentes épocas de sua história, é fundamental conhecer símbolos e histórias folclóricas para uma apreciação melhor das intenções do artista. A parte 2 desse programa aborda os símbolos do folclore chinês. Espero que tenham gostado. Informações sobre os livros de arte que eu escrevi estão na descrição desse vídeo abaixo. Muito obrigado pela atenção. Muita paz para vocês. Até a próxima.